Rapaziada, é o seguinte, estamos ainda no início de 2025 e sabemos que ter um bom notebook para trabalhar e para estudar é essencial, certo? Então por isso no vídeo de hoje vou mostrar ótimos modelos com configurações bem variadas e é sério, o melhor eu deixei pro final. Mas antes, vamos dar uma olhada em outros modelos que eu tenho certeza que vão valer a pena conferir. Então sem mais enrolação, bora pra lista! Lembrando que os notebooks vão estar todos aqui na descrição, tudo bem organizado para você já ter aonde acessar. Então, como de lei, sempre o primeiro notebook é sempre o mais simples. Então, o primeiro é o Positivo 2 em 1, então ele é tanto um notebook quanto também um tablet. Ele conta com um processador Intel Celeron N4020, que é um processador de entrada que é mais adequado para atividades simples como navegação na internet, com poucas abas abertas e também o seu uso de aplicativos são bem mais simples. Então, para tarefas mais exigentes, como edição de vídeo e jogos, ele já não consegue rodar. Até porque ele tem uma memória RAM de 4 GB, sendo DDR4 de 2040 MHz, com um armazenamento de 128 GB de SSD. Ambos não são expansíveis, que já é um ponto negativo desse notebook. Ele tem uma tela de 11.6 polegadas, sendo HD, com painel IPS, que já tem uma configuração boa para cores, com uma taxa de atualização de 60 Hz. E a bateria dura em média só 6 horas, mas obviamente depende muito do seu uso. Ele pesa em torno de 1,1 kg e seu preço está na faixa dos seus R$1.300. Agora, se você tem um orçamento um pouco maior, na faixa dos R$2.000, também tem um notebook que é muito bom para trabalhar, tanto para estudar, é o Lenovo iPad. Isso porque ele já tem um processador Core i3 de 12ª geração, com uma memória RAM de 8 GB, porém, existem versões dessa linha que tem até uma versão de até 16 GB de RAM. Tanto é que ele tem um armazenamento de 256 GB de SSD, com uma tela de 15.6 polegadas, com painel TN, e ele pesa em torno de 1,5 kg. No geral, é um notebook mais para tarefas simples, mas também consegue lidar com programas mais pesados. E ele está custando na faixa dos seus R$2.400. Porém, nessa faixa de preço não é o que eu mais recomendo, isso porque o Vaio F15 ele já tem um processador muito melhor, um AMD Ryzen 5 5500U, com uma memória RAM de 8 GB, já sendo expansível em até 64 GB, um armazenamento AM2 de 256 GB de SSD e com uma tela de 15.6 polegadas, nesse caso já sendo Full HD com painel TN. No geral, ele também é um notebook mais para uso do dia a dia. Além disso, ele consegue rodar alguns jogos aí mesmo sem a placa de vídeo. Então, Valorant, LoL, assim, jogos mais leves, ele consegue rodar tranquilamente. Agora, sem dúvidas, uma das melhores linhas nesse quesito de trabalhar e estudar, o Samsung Galaxy Book 4 é a melhor opção, até porque ele tem um Intel Core i3 de 13ª geração, com uma memória RAM de 8 GB sendo expansível, assim como o seu armazenamento de 256 GB de SSD, e ele pesa em torno aí de 1,5 kg, e ele custa aproximadamente R$2.600. Porém, ele já tem uma versão muito melhor, que também é da linha Galaxy Book 4, que tem um Core i5 de 13ª geração, com uma memória RAM de 8 GB, que nesse caso não vai ser expansível, com um armazenamento de 512 GB de SSD, com uma tela de 15.6 polegadas, sendo Full HD, e também pesa em torno de 1,5 kg. Porém, é um notebook que já suporta tarefas mais pesadas, sendo uma boa opção tanto para trabalhar e estudar. Por mais que ele não seja voltado aí para o uso específico em games, ele também já consegue rodar aí um Valorant, CS, LoL, com gráficos mais reduzidos. E seu valor custa aproximadamente R$3.300. No caso, essa versão é melhorada. Outro notebook também nessa faixa de preço de R$3.000, o Acer Aspire 5. Ele tem um processador i5 de 12ª geração, com uma memória RAM de 8 GB, já sendo expansível em até 32 GB, com armazenamento de SSD de 256 GB, com uma tela de 15.6 polegadas, sendo Full HD, com um painel TN, e ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz. E a sua bateria dura aí em torno de umas 7 horas, e ele pesa em torno de 1,8 kg. E seu preço está na faixa dos seus R$3.200. E agora, subindo para a bagatela dos seus R$4.000, tem o Dell Inspiron i15. Ele tem um processador i5 de 12ª geração, com uma memória RAM de 16 GB,
com armazenamento interno de SSD de 1 TB, uma tela de 15.6 polegadas tendo Full HD e com uma taxa de atualização de 120 Hz. Ele pesa em torno de 1,6 kg. E seu preço custa aproximadamente na faixa dos seus R$ 4.000. E agora, um notebook tanto para estudar tarefas bem mais pesadas como para jogar e edição de vídeo, tem o notebook gamer Lenovo Lock, isso porque ele já tem um Core i5 também de 12ª geração, porém ele já tem uma placa de vídeo, uma RTX 2050 com uma memória RAM de 16 GB e com armazenamento AM2 de 512 GB de SSD, com uma tela de 15.6 polegadas sendo Full HD, com uma taxa de atualização de 60 Hz. E para o notebook ele realmente é bem pesadinho, ele pesa em torno de 4 kg e seu preço está na faixa dos R$ 4.500. Agora, outro notebook que sem dúvidas é o melhor dessa lista é o Gamer Acer Nitro. Ele tem um processador i5 de 13ª geração, com uma placa, uma NVIDIA RTX 3050, com uma memória RAM de 8 GB e com um armazenamento de SSD de 512 GB. Tem uma tela super completa com 15.6 polegadas, o tamanho padrão, sendo Full HD, LED, com painel IPS, então aí vão ter as cores realmente mais vivas e vibrantes, e com uma taxa de atualização de 144 Hz. No geral, ele oferece um desempenho sólido em jogos populares como Valorant, CS, GTA, especialmente em configurações gráficas que você consegue usar tanto de médias para altas. Além disso, sua construção é robusta e tem um sistema de resfriamento eficiente que ajuda a manter a temperatura controlada durante as suas sessões de uso. Então, tanto para trabalhar como para editar vídeos, vai te atender perfeitamente. E seu preço, como eu disse, custa R$ 4.500 aproximadamente. Então é isso, rapaz, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a escolher um bom notebook para vocês, tanto para estudar como para trabalhar. Eu resolvi focar modelos para um uso em geral, mais para trabalho do que para jogar, mas eu ainda acabei citando aí os dois últimos modelos que servem tanto para jogar e para um uso geral em tudo. Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum tipo de conteúdo aqui do canal. É isso, rapaziada. Valeu, um belo abraço e tchau.